Muito boa tarde! Está começando agora mais um programa Frente a Frente. Eu sou a Mariana Meneghini e hoje recebo aqui nos nossos estúdios Erasmo Espadoto, cartunista, que veio falar sobre um projeto muito legal que ele está fazendo, que ele vai explicar para a gente aqui. Seja bem-vindo ao programa Frente a Frente. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade para falar aí desse projeto novo aí, tal, que eu estou fazendo e também contar um pouco da minha história como artista gráfico. Olha que joia, viu? Eu sei que, pelo que a gente já conversou, você me contou que tá super corrida as coisas lá. Eu sei que é difícil parar e sair para dar uma entrevista, né? Mas é que você tá muito em evidência nesse momento, né? Eu vi a sua imagem até com o prefeito, na página do prefeito, né? Então, assim, a gente sabe que você tá aí percorrendo nas maiores fontes aqui da cidade, né? Então, o Erasmo tem que ser uma pessoa que vai vir aqui conversar com a gente, falar desse projeto dele, porque é muito bacana mesmo, né? Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história mesmo, né? Como que você começou a desenhar, como que é esse mundo gráfico aí para você? Bom, eu acho que eu comecei a desenhar, acho que como todo desenhista, né? Começa a desenhar na escola e quando criança. Você vê uma criança de 7, 8, até 10 anos, 11 anos, ela gosta de desenhar, tal, e qualquer coisa é desenho, gosta de desenhar, isso e aquilo, entendeu? Então, o meu caminho e o meu trabalho não foi diferente. Eu comecei a desenhar na escola, e aí os temas eram variados. Você começa a desenhar alguma coisa, eu comecei a desenhar aviões, kits de aviões que você montava, eram os kits da Revell que tinha na década de 80, né, meu? E ali montava o kit, depois pegava uma perspectiva boa do avião e desenhava. E aí aí mudei de tema, saí disso, passei para desenhar capa de disco de rock, Kiss, Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden, principalmente Iron Maiden, que tem aquelas caveiras, que é a donzela e tal lá, né? Então, aí passou essa fase também. Aí fiquei um tempo até sem fazer muita coisa, mas sempre desenhando por hobby, nada como profissão, na verdade. Mas aí depois, aos 22, 23 anos, eu entrei para trabalhar no jornal do Piracicaba. E aí eu entrei como revisor, não entrei como desenhista, como chargista fixo, mas eu entrei como revisor de matérias no jornal. Isso foi em 92. E aí o pessoal lá do jornal sabia que eu desenhava, e apareceu lá uma oportunidade de fazer um desenho, porque não podia usar foto nessa matéria. E aí eu fiz o desenho, deu certo, o executivo do jornal gostou, né? Falou para o editor, na época que era o seu Geraldo Nunes e o Joacir Cury, que era o redator. O jornal era na Moraes Barros, ainda aqui no centro da cidade. E aí o executivo queria conversar comigo, me chamou, eu fui lá conversar com ele, né? Ele falou assim, você vai ter ideia para todo dia, né? E eu falei que sim e não parei mais. O ano que vem faz 30 anos disso. Então, quer dizer, eu acho que tem também assim o lance do dom de Deus, de você ter o talento. Eu acho que isso eu não desprezo, e isso é uma grande verdade.
Mas eu acho que também o trabalho e você sempre pesquisando, se atualizando e lendo muito, principalmente como chargista. E outras coisas são inspirações, que você se inspira no artista que você gosta. Na época tinha o Angeli com a revista Chiclete com Banana, tinha os Escrotinhos, tinha a Rebordosa, que nessa época você é novinha, você acha que você não vai lembrar. Mas tinha esses personagens e eu me inspirava muito no Angeli, porque ele sempre foi um chargista muito crítico e muito ácido naquilo que ele fazia. Isso me ajudou muito porque eu começava a me basear, não era plagiar e nem copiar, mas era usar como inspiração. Sim. Na classe dos cartunistas, no meio dos artistas gráficos, a gente costuma dizer que aquele artista bebeu na fonte do outro, Sim. entendeu? Mais velho sempre. E também, entre outros, o Ziraldo, o próprio Glauco, que infelizmente já faleceu, a Laerte, o Paulo, o Chico Caruso, essa galera aí que, assim, era o espelho, pelo menos para mim foi, entendeu? Viu, Erasmo? E você estudou? Você foi aperfeiçoar esse talento que você tinha? Você foi estudar mesmo? Tem algum... Não, eu não tenho curso, assim, de falar para você que eu fiz um curso, que eu tenho um certificado de conclusão desse curso de desenho, de aperfeiçoamento de técnicas, de conhecer novas técnicas. Não, tudo que eu fiz... tem gente que chama de autodidata, né? Eu não gosto muito dessa classificação, mas é mais ou menos por aí. Tudo que eu fiz até hoje, foi pesquisando e trabalhando. Sim. É buscar alguma coisa, ver alguma coisa diferente e se atualizar, sempre se atualizar. Principalmente na transição do desenho físico para o desenho digital. Isso foi muito importante na minha carreira, porque se eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse estacionado e parado, entendeu? Por quê? Porque eu trabalhava num jornal, chargista fixo, e tinha que fazer muita coisa na redação. Então tinha um trabalho de 10 horas por dia na redação, de segunda a sábado. E não era só fazer charge e ilustrações, era fazer infografia, era fazer gráficos, fazer um monte de coisa. E a tecnologia, então, a partir de 95, quando o jornal se informatizou, isso foi assim uma transição e assim muita gente resistia a isso. Não queria fazer essa transição. Eu tive que fazer e foi muito importante, essencial. Viu? Eu estava pensando, né? Isso é um talento nato, né? Isso aí a pessoa nasce com esse dom, né? Então, foi o que eu falei. Eu acho que com certeza tem isso. Você comparar um jogador de futebol, alguns têm uma técnica melhor que a outra, mas o treinamento, ele só aperfeiçoa o trabalho, entendeu? Você melhora com o treinamento. Sim. Esse aperfeiçoamento, essa busca para sempre melhorar. E isso não pode parar. Eu já vou completar 30 anos de carreira, mas eu não parei de fazer essa pesquisa e ver o que é melhor e o que eu posso mudar no meu trabalho. Isso jamais, entendeu? E acima de tudo, nessa rotina que você tinha no seu trabalho, você me parece uma pessoa muito criativa, né? Tem um senso de criatividade em pegar a informação e fazer a charge, né? Porque a charge, ela retrata geralmente o momento, né? É uma coisa muito imediata, né? Uma coisa atual, ela tem uma data de validade. Ela não é que nem o cartoon, por exemplo, que é uma leitura eterna, né? Que você pode fazer faz um cartoon hoje, daqui a 20, 30 anos ainda tem uma leitura, dá uma leitura. A charge não, a charge é pontual, é uma coisa sobre o assunto que está acontecendo. E ela tem pouco tempo de sobrevida ali. Por quê? Porque aparece um outro assunto novo e você tem que se atualizar. Como a manchete de um jornal, por exemplo. Todo dia é uma manchete diferente. Entendeu? Então, esse lance de você ter essa sagacidade de pegar o assunto e já fazer uma charge, eu classifico assim, mais ou menos. A boa charge. Claro que é o talento do chargista, mas os elementos que ele vai usar dentro do contexto e tema que aquela matéria, aquela manchete tá dando para ele. Às vezes o cara é genial, sensacional, mas o assunto não ajuda. Não tem saída, não tem válvula para você buscar alguma coisa ou associar um elemento que faça uma charge boa. Então aí não é culpa do artista. O artista é ruim. Não é. É o assunto que não é bom. Agora, quando casa-se as duas coisas, é certeiro. Bingo, né? Com certeza, com certeza.
Viu, Erasmo? E como que você fez essa transição daí para esse projeto das canecas? Você passou pelo jornal e depois você parou e foi trabalhar fazendo, vamos dizer assim, de forma autônoma as canecas, então, é isso? na verdade, essa história das canecas, ela não tem um mês. Tá. Vai completar o mês essa semana ou na semana que vem. Novidade mesmo. Com certeza. Por quê? Tanto que eu não me lembro quando eu comecei direito, assim, porque eu achei que não ia virar, né? Do jeito que virou. Mas assim, a minha profissão é assim, eu trabalhei 25 anos no jornal como chargista fixo lá dentro, depois eu saí e fui trabalhar no Salão de Humor na Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura. Fiquei 2 anos como agente cultural lá e depois eu assumi como diretor do Salão Internacional de Humor. Certo. Fiquei 4 anos como diretor e saí esse ano. Então, quando eu saí esse ano, eu estava parado, não tinha renda mais, né? Eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. E aí que pintou essa ideia da caneca, entendeu? Além de outros freelas que eu faço, tal, algumas outras coisas que as pessoas pedem, também tem um trampo muito, muito legal que eu gosto muito de fazer, que são as minhas cidades. O que são elas? Eu faço em paredes. A maior que eu fiz foi 18 metros quadrados, que era 3x6. Que legal! Onde você fez isso? Eu fiz num apartamento de uma moça, na casa de uma moça, e também fiz no apartamento de um amigo meu. Mas esse da casa dessa mulher era 18 metros quadrados. E tinha uma coisa interessante e curiosa nisso, porque ela viajava muito. Sim. E viaja ainda. Então, o que ela fazia? Ela falou assim, eu quero que você coloque o nome das tantas cidades que eu visitei nessa minha vida de viagem. Que bárbaro! Eram mais de 300. E algumas ela tinha referências de pontos turísticos dessa cidade. Então, também foi colocado. Então, eu desenhei. Agora, o interessante dessa cidade é o lance assim, de fazer esse desenho da cidade, é que não tem um esboço preliminar, ou seja, eu não faço os 18 metros quadrados com lápis e depois venho passando caneta. Não, eu vou fazendo. Não pode errar. É uma vez só. Se errar, você compromete todo o trabalho. Não tem como você corrigir, entendeu? E é o canetão, é aquele velho pincel atômico, então vai fazendo. E aí tem um amigo meu aí que eu trabalho com ele e tal há algum tempo, ele falou que, pela perspectiva que eu faço na cidade, se você olhar a cidade, os desenhos delas, assim, há muita perspectiva aérea, lateral esquerdo, direito, baixo, perspectiva que vai perdendo o trabalho e vai sumindo e tal. Ele falou assim, cara, você tem um drone na sua cabeça, dentro da sua cabeça, porque você sobe, desce, vai para a direita, vai para a esquerda e sempre dando perspectiva. Então, isso é um trabalho também que eu faço e as pessoas gostam muito de fazer. Agora, as canecas foi por conta disso. A partir de janeiro eu fiquei sem emprego e aí falei, bom, eu estou em casa, nessa pandemia, nesse isolamento, vou tentar fazer alguma coisa. E olha, foi uma surpresa muito boa, muito, muito assim, gratificante, porque eu postei no domingo à noite, na segunda-feira eu já tinha, numa semana eu vendi 200 canecas. Jura? Foi que assim, bárbaro! Foi um negócio assim, foi um estouro. E aí, o problema é que eu sou o criativo, eu sou o produtor, eu sou o vendedor e eu sou o entregador também, entendeu? Então é tudo isso para mim. Então, algumas coisas tive que deixar de lado, algumas coisas que eu gosto de fazer também. Não abandonei as minhas charges que eu faço pro jornal, tem um jornal da cidade que eu também faço uma charge semanal. Mas as canecas estão me tomando todo esse tempo. Que negócio legal. Intenso. Então você pode dizer que a pandemia foi a seu favor, vamos dizer assim, né? Esse período recluso da pandemia, né? Não a pandemia, vamos deixar claro, né? Mas foi produtivo para você, porque aí você conseguiu realmente, de fato, mergulhar aí nesse projeto que você começou, né? Então, o lance da pandemia, eu acho que é uma coisa muito particular de cada um, né? Porque você trabalha externamente, tendo que ter contato com o público e tal, aí é complicado. Um artista, um cantor, uma cantora, ela tem que fazer shows, isso é muito complicado, porque você não pode fazer. E eu acho que as lives ajudaram muito, mas eu acho que chegou num ponto também que o público cansou de ver live, ver live, ver live. E aí, pro artista, assim, engraçado que quando eu faço uma caneca e eu posto a imagem nova, a pessoa, muitas vezes, a pessoa faz assim, eu quero a caneca, e você faz também esse desenho da caneca
numa tela, numa acrílica sobre tela, por exemplo. Numa camiseta. Ou numa camiseta, eu falei assim, eu posso fazer. Então aí a pessoa pede a caneca, a camiseta e a tela também. Já vira um pedidão. Pois é um combo de coisas, entendeu? Mas muitas vezes você fala assim, a caneca eu posso te entregar em 2, 3 dias, mas a tela e talvez a camiseta vai levar um pouco mais de tempo, sim, porque o trabalho é diferente, né? Você sabe que eu passei por uma experiência, Erasmo, que eu tenho parentes que moram em Belém do Pará. Então, a minha família, a minha mãe, quando vai para lá, ela volta cheio de camiseta, caneca, potinho, o maior número de coisas possíveis com o nome da cidade de lá. E quando eu recebi visita de um familiar meu aqui, eu falei, bom, eu vou comprar algumas coisas para mandar, né? Para retribuir o carinho, né? Não achava nada com pontos turísticos, é muito difícil encontrar alguma coisa dessas lembranças, né? Pra gente mandar para quem tá fora também. Exato. E pra gente que é apaixonado pela cidade, a gente também quer uma canequinha dessa, né? Gente, eu vou mostrar para vocês. Olha só que bacana. Essa aqui é do Parque do Engenho Central, ó. Você consegue colocar a câmera aqui para eu tentar mostrar, Mas será que dá para ver? Olha só que maravilhosa essa caneca, retratando aí o Parque do Engenho Central. E o Rio, né? O Rio também. Tem o Rio, olha que maravilha. Descreva a caneca aí com todas as suas maravilhas. Bom, aí talvez seja o prédio, o maior armazém lá do Engenho, né? Tem as duas chaminés aí, uma do lado direito da imagem, a outra ao fundo na esquerda. E o Rio aí, claro, o Rio como referência aí, né? Porque, como você mesmo falou, o piracicabano, ele é apaixonado pela cidade, principalmente pelos pontos da cidade, pontos turísticos. E a gente tem o privilégio de ter todos esses pontos, eu acho que bem conservados até, entendeu? Eu acho que a maioria está muito bom. Então, mas a visita e os turistas, como você falou, eles não têm isso aqui. Não tem opção, né? E isso também foi uma coisa que... Vamos falar dessa rapidinho? Essa é o prédio principal da Exalc, né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. É o prédio principal. Esse talvez, para mim, foi o que mais trabalho deu para fazer. Foram 4 dias de trabalho para desenhar esse prédio aí, essa imagem frontal aí do prédio. Ficou maravilhosa. Mas é um apelo também, né? Porque é um ponto da cidade muito bonito, dentro de um parque maravilhoso, que é o Parque da Exalc, né? A escola de agronomia que a gente tem, que é a USP. Gente, a gente pegou essas canecas no susto para mostrar para vocês, hein? Não tem caneca pronta nem para mostrar. É muito pedido que ele está recebendo. É muita coisa mesmo. Vocês não estão entendendo a quantidade de pedido que ele está recebendo de caneca, camiseta, enfim. Fale mais para nós. Esse aqui você demorou quanto tempo? 4 dias. 4 dias para fazer o desenho. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver a riqueza de detalhes pela câmera. Se não conseguir, pode pedir encomendas aí, que aí você vai ter uma na mão física. Para visualizar mesmo, de fato. E me fala um pouco, como surgiu a ideia de fazer, então, os pontos turísticos? Então, na verdade, assim, os pontos turísticos, eu já tinha feito alguns em acrílica sobre tela, sobre encomenda, que foi uma área que também eu trabalho há 30 anos como artista gráfico, mas eu também entrei na área de arte plástica. Comecei a trabalhar com acrílica sobre tela. E dá para fazer também, faço caricaturas, Você faz? Faço desenhos, essas coisas. Que legal. Mas aí, cara, como tinha esse lance das canecas, dos pontos turísticos prontos já... Essas imagens você já tinha feito numa outra oportunidade. Eu tinha algumas prontas já, entendeu? Uhum. E aí eu dei uma aperfeiçoada e tal, e mostrei assim, se você notar... O estilo do trabalho, ele é um estilo bem limpo. Sim. Ele não é um trabalho realista, sim, mas é um trabalho que mostra aquilo que você chega no engenho e olha para a caneca, você identifica, sim, essa referência é básica. Então, isso é uma coisa que é legal porque o cara pega... E tem uma legenda, né? No caso aí, para um turista, né? No caso, ele chega, ele olha a legenda e identifica o prédio, o local que ele está, entendeu? Viu? Nossa, gente, eu tô apaixonada, viu, por essas canecas. Me fala uma coisa. Quer falar um pouquinho da diferença do cartunista, do chargista? Falo. Porque tem outro detalhe sobre as canecas. Além dos pontos turísticos também que eu tenho também canecas do meu personagem.
que é a capivara. Ai, elas são lindas. Pois é, a capivara é um personagem que eu fiz, eu criei ele no jornal por conta de um problema de saúde pública, né, que era a febre maculosa, por ser um hospedeiro natural do carrapato estrela. E na época era só manchete sobre esse animal, esse bicho. E aí o editor pediu para fazer uma tirinha, que ele queria que eu publicasse uma tirinha diária no Caderno de Cultura, né? Aí eu falei, tá bom. Aí, sei lá, em uma hora e meia, eu criei o personagem, levei para ele e já faz mais de 10 anos eu publiquei mais de 10 mil tirinhas da capivara. Lancei um livro com uma coletânea de 300 tirinhas. Ah, que legal! O livro foi em 2014, uma edição só do livro. Mas é assim, é um personagem que as pessoas, elas associam muito eu a capivara. Sim. Tanto que nas minhas redes sociais, quando alguém fotografa uma capivara, alguma coisa assim, a primeira coisa, Erasmo, essa capivara aqui é a mãe, é o pai, não sei o que e tal. Então, essa associação é bem legal. Uhum. Então, esse personagem é um personagem assim que é marcante nessa minha história de desenho de artista gráfico. Viu? Você não batizou as capivaras com nenhum nome? A capivara, pra você ter uma ideia, nesse tempo todo que ela atuou, ela foi presidente, ela foi terrorista, ela foi campeã mundial de futebol, ela chorou no 7-1, entendeu? Quem não? Ela foi papa, ela anunciou a fumaça branca, ela viu a morte do Osama Bin Laden, ela viu a guerra do Golfo, ela viu a guerra, muitas guerras. Passou por muitos cenários. Participou as Torres Gêmeas, tudo isso, entendeu? Então, ela tem, assim, uma função, ela informa, ela critica, ela ajuda, entendeu? Mas assim, um nome pro personagem não. O personagem ficou como o nome do bicho mesmo. Sim, entendeu? a capivara. A capivara, e eu pesquisei sobre o animal para fazer justamente essa associação com elementos da vida e do habitat natural do bicho. Por exemplo, eu descobri que ela fica roendo 24 horas. Porque se ela parar de roer, os dentes crescem e ela pode morrer. E também, principalmente nesse isolamento social, de você se distanciar das pessoas, ela é um bicho que uma ninhada dela é no mínimo 8 filhotes. Isso é verdade. Então, como é que ela vai se distanciar da própria família? Então, é um negócio muito complicado, né? De você lidar. Mas, assim, os elementos que ela oferece, nunca fiquei assim, porque eu tinha que fazer todo dia uma tirinha da capivara. Sim. E, às vezes, foge... tinha gente que perguntava, mas como é que você tem ideia todo dia, cara? Sim. Eu falei, viu, é só você olhar, você fazer essa associação, entendeu? Com a rotina, né? Com acontecimentos. Isso, com os acontecimentos e associar os fatos, junta. E outra, simplicidade. Não comece a complicar muito, porque você vai passar uma mensagem muito extensa e o leitor não vai entender. Então, a charge boa, a pegada boa é aquela que o leitor olha e fala, putz, como eu não pensei nisso, cara? Sim. Entendeu? A coisa mais simples possível, sempre. Isso é muito legal porque aí você acerta. E outra coisa, o chargista que acha que aquela charge não tá boa se engana, porque a charge vai ser boa pro leitor. O leitor vai olhar e falar, puxa vida, o cara acertou em cheio. E muitas vezes eu não gostava da charge que eu fazia, mas eu aprendi com isso, que não é para mim, entendeu? É pros outros, né? Exatamente. Que bacana. Gente, vamos ver se tem alguém aqui nas nossas redes sociais mandando uma mensagem aqui pra gente? Alô, alô! Mandar um abraço especial aqui para Regiane Oliveira. Deixa eu ver quem tá aqui nas nossas redes sociais. Aguenta aí, pessoal. Marcão, você consegue visualizar quem tá com a gente? Antônio Carlos Miller, Júnior Alves, boa tarde. A Esvalta Rosa de Souza mandando um abraço a todos da Nova 15. Eliana Espadoto, boa tarde. Mandando parabéns. Danilo Teles também mandando boa tarde. O Júnior Alves mandando assim, boa tarde. Grande Erasmo Capivara Espadoto. Tá vendo? A Liliane Geraldini tá acompanhando. Daqui a pouco a Lilian vai vir aqui. Olha, falando Liliane. Li, você sabe, né, amor? Eu sou meio atrapalhada, já tô falando com ela. Li, daqui a pouco ela tá aqui no programa Trocando Ideias. Ela vai vir aqui bater um papo, vai falar do podcast dela. Grande parceira de charge da redação do JP. Muito. Lilian, querida, só chegar, já tô te esperando, viu? Olha lá, a Eliana Espadoto mandando oi, boa tarde, abraços da sua irmã, boa tarde, Eliana. Eduardo Ducati mandando grande Erasmo. Grande José Roberto Cachucho falando boa tarde, meus amigos, que bacana, todo mundo ligado aqui acompanhando. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente tá de volta, fica ligado. 15. Ligue na Melhor e entre nesse clima.
Você já passou por momentos em que estamos a fim de preparar aquela refeição para a família com liberdade, sem ter medo de terminar o gás enquanto estamos cozinhando? Tudo isso sem contar os valores para a troca, né? Morri! Você sabia que a CT Usinagem tem uma grande novidade que irá te ajudar nessa questão? Na CT Usinagem você encontra o redutor de gás. É isso mesmo, redutor de gás. Com ele você economiza até 35% de seu consumo. Adquira o seu agora mesmo através do WhatsApp 19 99749 4189 ou 19 98452 0132. Enviamos para todo o Brasil. Pensou em redução de consumo de gás? É CT Usinagem. A HD Informática Piracicaba presta serviços de manutenção, formatações em computadores e notebooks, configurações de redes e muito mais, com atendimento diferenciado e sistema leve trás. Conheça nossos serviços pelo site hdinformaticapiracicaba.com.br ou através do WhatsApp 19 98101 2450. HD Informática Piracicaba. São mais de 26 anos cuidando dos sorrisos dos brasileiros. Conforto, qualidade, tecnologia de ponta. Na Sorridentes tem tudo o que você e sua família precisam para sorrir com mais saúde e liberdade. Agende uma avaliação e conheça Sorridentes Piracicaba. Telefone 3422-2902. Rua Dom Pedro I, 963, Centro. Sorriso de primeira é Sorridentes. Responsável técnico, Dr. Fernando Guena Jardim de Camargo, CRO 51929, CRO Clínica 15539. Queridos vizinhos, para algumas famílias, o isolamento está sendo mais difícil ainda. Quem é vítima de violência doméstica pode estar o dia todo junto com quem agride, e fica cada vez mais difícil pedir ajuda. Por isso, atenção! Se vocês notarem algum sinal de violência, por favor, disquem 100 ou 180. Você também pode entrar no aplicativo dos Direitos Humanos Brasil ou denunciar pelo site ouvidoria.mdh.gov.br. E fiquem tranquilos, a denúncia é anônima. Afinal, esses serviços de proteção continuam funcionando normalmente. Essa é uma campanha do Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Depois de um sucesso, vem outro sucesso. Nova 15. Estamos de volta com o programa Frente a Frente. Hoje quem está aqui nos nossos estúdios é o Erasmo Espadoto, cartunista famosíssimo aqui em Piracicaba. Ele veio falar aqui dessa ideia que ele teve e que está fazendo o maior sucesso. E eu tenho certeza que se você está assistindo, com certeza você já também vai querer uma caneca do Erasmo. Não tem como não ter, né? Erasmo, me surgiu uma dúvida no intervalo que eu gostaria de fazer para você. Vamos supor que eu quisesse uma caricatura minha personalizada, de repente num ponto turístico também. Você consegue fazer alguma coisa mais personalizada de acordo com os pedidos ou você está focado mesmo em fazer essa linha? Não, eu tô focado nessa linha dos pontos turísticos. Aliás, essa é a primeira edição que eu estou lançando. Sim. Eu já tô preparando a segunda edição com outros pontos que ficaram fora da primeira. Sim. E talvez uma terceira com outros pontos, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de tema é legal, mas é um tema que a caricatura, se a pessoa não entender a caricatura, o cliente, no caso, não entender a caricatura, ele acha que o artista exagerou muito naquilo. Sim. Entendeu? A caricatura não é um retrato. Sim. É uma distorção, é uma coisa aumentada, uma coisa diminuída, mas que deixa ainda a imagem e ainda o reconhecimento da personalidade. Então, quando se vai fazer uma caricatura, por exemplo, você vai participar de um concurso, por exemplo, concurso de humor gráfico, como o próprio Salão de Humor. Sim. O que é importante você pensar antes de fazer a caricatura que você vai mandar? É uma personalidade que o júri, que o público vá reconhecer. Não vai fazer, eu quero fazer do meu pai ou do meu avô, tal, não. Aí é uma coisa muito fechada e restrita a um grupo que conhece aquela pessoa. Aí, no caso, personalizar a caneca, como você falou. Sim. Mas a caricatura, ela é assim, pegar os elementos que tem naquela personalidade, exagerar aquilo, diminuir, mas nunca perder a identidade da pessoa como referência de imagem. Isso é básico na caricatura. Agora, antes de eu fazer a pergunta da diferença da caricatura da Charles, já veio outra dúvida nessa pergunta que eu te fiz anterior. Quais são os temas disponíveis nessa primeira etapa que você está fazendo das canecas? Quais são os pontos turísticos? Bom, eu comecei com 10. Eu comecei com Engenho,
Ponte Pêncio, Casarão do Turismo, Casa do Povoador, 1 e 2, que fiz uma de um ângulo e outra de outro ângulo, Igreja das Carmelitas, Capela do Monte Alegre, Museu da Água. Tá faltando mais o quê? Duas. Aquelas, né? Deixa eu lembrar agora mais as duas. As primeiras, o Engenho Central. Sim. Vai faltar uma aí que eu não me lembro agora. Mas eram 10 pontos. Sim, 10 pontos. Eu posso optar por um desses 10 pontos nessa primeira temporada. Exatamente. Aí fiz a segunda edição com a Exalc, que foi um pedido assim, todo mundo queria Exalc. Sim. Então eu falei, tá bom, eu vou parar, não vou fazer a segunda edição inteira, que eu tô começando a fazer, que tem a Museu Prudente de Moraes, tem a Catedral, tem o Salto de Piracicaba e tem a Estação da Paulista. E também o colégio que tem no Monte Alegre. Então, aí o que eu fiz? Eu fiz só a Exalc, que foi o prazo que eu te falei, que foram 4 dias de trabalho. Outros prédios e outros pontos, eu poderia fazer 4 pontos nesses 4 dias, um por dia. Mas como a Exalc não, a Exalc, o prédio é muito grande. Tanto que se você pegar a caneca do Engenho, ela tem 2 imagens. Uma de um lado aqui para o uso destro e uma outra para o uso canhoto. Sim. A da Exalc não, a da Exalc é uma só. Entendeu? Por quê? Porque ela é muito horizontal e ela é muito grande. Se você reduzir ela para 2 imagens, ela vai ficar muito pequena e vai perder os detalhes. Entendeu? Sim. Então, no caso aqui, são 10 pontos. Mais a Exalc, né, que chegou 11 pontos. E agora vem mais 3 ou 4 e depois uma outra edição, tá? E a das capivaras ainda está disponível? Não, a das capivaras estão disponíveis. Estão disponíveis. Tem 7 temas da capivara, com tirinhas que são tirinhas atuais, que é sobre a pandemia, por exemplo. Uma das bem atual, a capivara está conversando com o ouriço. Aí a capivara fala assim, não aguento mais esse distanciamento social. Aí o ouriço responde, pra mim tá normal, porque ninguém chega perto do ouriço, né? Então, lindo, eu acho que eu cheguei. Então tem isso. A outra é a capivara tá conversando com um tamanduá e tem um bolo no centro da conversa. Qual bolo é esse? Ela pergunta pro tamanduá. Lógico que é formigueiro. Que é aquele bolo formigueiro, entendeu? Delicioso. Exatamente. Que ideia maravilhosa. Então, aí tem a outra ainda, que é a do gatinho. O gatinho tá preocupado, porque ele já pegou Covid 6 vezes, né? Então, a história das 7 vidas do gato. Só falta um. Ai, que dó. Então, são algumas colocações, mas tudo dentro do contexto... atual. Exato, dentro da pandemia, entendeu? Então, na verdade, eu publicava isso no Facebook, nas redes, como capivara na pandemia. Sim. Ela vivendo tudo isso que a gente vive. Está vivendo, ela tem que se distanciar, ela tem que tomar cuidado. Aí tem uma outra também que 2 capivaras conversando, uma fala assim, cadê sua máscara? Aí ela fala, roí. Ai, que linda! Comeu, né? Porque ela fica roendo, entendeu? O tempo inteiro. Não teve jeito, entendeu? Então, os temas são esses, mas tudo dentro de um tema atual, que é a pandemia, entendeu? Então, essa associação é muito importante. Você perguntou, olha aí, ó, a do gato. Ai, que linda! Tá preocupado? O que houve? Isso. Já peguei Covid. Tem a cigarra 6 vezes. também, da cigarra, que a cigarra não tá cantando. Aí a capivara pergunta, por que você não tá cantando? Aí a cigarra fala, não tem público, eu vou cantar pra quem? Né? Tá todo mundo isolado. Mas você pode... isso já são charges, né? Ai, que legal, que bárbaro. O Van Gogh aí conversando com um amigo dele, né? E toda essa história de mentiras que a gente ouve tanto, né? No cenário social, político, sei lá. Essa é bem atual. Que é um negacionista, né? Que nega tal, não sei o quê. Entendeu? Então... Ai, que bárbaro. E essas imagens estão todas nas suas redes sociais. É possível conferir? Essa quando a Madalena faleceu, né? Sim. Ela morreu, tal. Madalena. Isso, Madalena. Isso fez um grande sucesso. Né? As pessoas gostaram muito dessa... E foi uma homenagem, porque a Madalena, para mim, é uma coisa que faz parte da história da cidade. Sim. Eu acho que tem uma coisa muito... associada a isso, entendeu? Sim. Então, essas charges e essas imagens estão todas nas minhas redes sociais, porque já foram publicadas. Sim. Eu publico na minha e fica lá. E também faço uma charge semanal para um jornal aqui da cidade. Então, o jornal publica e eu replico nas minhas também, que são as charges aí semanais, entendeu?
Que legal, muito bacana. Então, quem quiser conferir, a gente já vai falar melhor, mas pode entrar lá nas redes sociais do Erasmo, já vai conseguir visualizar tudo que ele tem lá e vai se encantar cada vez mais e vai com certeza identificar muitas charges que fizeram muito sucesso aqui na nossa cidade e que muitas vezes você nem sabia que foi o Erasmo que fez, mas que fica marcado nas nossas memórias, né? Mas você sabe que quando o Jornal Impresso está passando por uma crise muito grande, que todo mundo sabe, né? Então o chargista ficou muito preocupado com isso, porque, pô, para que plataforma eu vou, né? Acabou a charge impressa e tal. Então a gente teve que mudar e se atualizar isso, fazer isso nas redes sociais. É uma coisa. Só que assim, né? No jornal impresso, você errava numa matéria, você errava numa manchete ou em alguma coisa, você dava uma errata. Sim. Aí você tinha 24 horas para dar essa errata. Hoje, quando você erra, assim, a coisa já foi, né? Assim, na hora, né? A resposta e a cobrança é muito rápida. Então você tem que tomar muito mais cuidado, que todo mundo sabe da rede social, que é você fazer alguma coisa e já se preparar para a resposta imediata. Isso é básico. Você tinha perguntado sobre a diferença de charge e cartoon, é isso? Falar para o pessoal que está nos assistindo um pouco mais sobre a diferença entre o cartoon, a charge e as tirinhas. Então, é uma coisa muito recorrente. As pessoas sempre perguntam porque elas não conseguem fazer essa diferença e entender. A charge, o que é? A charge é uma coisa, como eu disse, é uma coisa atual. Aconteceu uma coisa hoje, aquele assunto tem uma validade, ele vai perdendo a força até entrar outro mais importante e o chargista vai atualizando e fazendo. Às vezes um assunto leva 1, 2, 3, 4 meses e fica ainda fazendo, mas às vezes esgota também. O próprio chargista, ele chega a um ponto e fala, não, daqui para frente eu acho que a piada perde a graça e a força. Sim. Então vamos mudar e procura outro assunto. O cartoon não. O cartoon você faz, por exemplo, uma imagem ou um cartoon sobre água, sobre desmatamento, essas coisas, ele tem uma leitura eterna, daqui a 20, 30, 40, 50 anos ainda vai ter essa leitura do cartoon, entendeu? Então ele não morre. A charge não, a charge, por isso que muitas vezes a charge, ela leva uma legenda, um título em cima, remetendo pro tema que o chargista abordou, para que isso tenha mais tempo de vida, aquela charge. Então o cara lê, e muitas vezes o leitor fala assim, às vezes, pô, eu não entendi aquela charge que você fez. Falei, não, aquele assunto sobre isso, putz, eu não li, cara. Então não dá, aí não tem como você participar, entender, participar, ele tá errado porque ele não entendeu, mas porque ele não estava por dentro do assunto, né? Mas não que não tivesse acontecido isso, né? Isso, exatamente. E a tirinha é você fazer o quê? É você fazer uma charge dentro dela com 1 quadro, 2, 3 quadros. E, por exemplo, tinha época no jornal que eu fazia uma tirinha sequencial. Sim. Porque o jornal funcionava de terça a domingo. Então eu começava com uma história na terça e eu varava a semana até domingo e no domingo eu finalizava a história. Então se você perdesse, você via segunda e você perdia terça, quarta e quinta, ia ler na sexta, você não ia entender. Então tem que ter essa fidelidade, acompanhar, né? Acompanhar para entender o contexto. Entendeu? Que joia, que bacana. Que trabalho lindo esse, né? Cara, olha, eu adoro fazer o que eu faço. E eu tô 24 horas, só não tô quando eu tô dormindo, mas quando eu acordo, e se eu tiver alguma ideia, eu aprendi isso. E é uma lição. Não, amanhã eu anoto a ideia e depois, não faça isso, que você esquece. Então, ou eu levanto hoje, pego o celular, ou eu vou lá, anoto o começo e o fim da piada, o meio, depois eu resolvo. Sim. Mas sempre anotar isso para não perder a ideia. Para não perder o contexto Exatamente. Se não perde mesmo. A cabeça da gente, ela engana muita gente. Não, você acha que você vai lembrar. É uma coisa assim que acontece com muita frequência se você não anotar. Viu, Erasmo, no começo, antes de iniciar a nossa entrevista, né? Eu tinha perguntado para você, e aquela camisa do 15 que tá no nosso banner? Tem a imagem do nosso banner pra gente mostrar? Não é do 15, né, cara? Não é do 15? Não, porque a do 15 é zebrada horizontalmente, essa é zebrada vertical. Olha, entendeu? Meu cérebro deu uma bugada. Mas eu vou contar a história dessa camisa e eu vou mandar um abraço para quem me deu essa camisa. Olha aí, para quem tá acompanhando, falou, será que é do 15? Depois que eu lembrei que o 15 não é em pé, as listas, é deitado? Conta mais sobre isso para nós. É o zebrado horizontal. Essa camisa eu ganhei do Fred Ozanam. Ele é um chargista, um cartunista da Paraíba. E ele assim, todo ano ele está presencialmente no salão. Ou seja, ele vem da Paraíba para
ficar no salão. Ele chega na sexta, que é a pré-abertura do salão, e fica para abertura e depois vai embora. Todos os anos, praticamente, o Fred tá aí. E ele se tornou muito amigo meu, quando eu estava na direção do salão. E ele veio e me deu essa camisa do 13, que é um time tradicional da padaria, da Paraíba. E como a gente tem o 15 aqui, né? Sim, 13, 15. 13, 15, né? Deu uns 23 aí, mais ou menos. Aí ele falou, isso foi em 2019. Sim. Só que antes da pandemia isso. E aí ele não veio para 2020 porque eu ia dar para ele a camisa do 15 de presente. E ele não veio porque não pôde buscar. Então, Fredão, se você estiver me ouvindo aí, cara, ou vendo a gente nessa matéria aqui, a sua camisa está guardada. Quando você vier para o salão a próxima vez, depois de tudo isso que vai passar com certeza, ela está guardada para você, a camisa do 15 com o seu nome personalizado nas costas. Mas isso é assim, tá guardado para ele, com certeza. Olha aí, hein? Presente garantido, hein? Com certeza, com certeza. Nós já estamos caminhando aí para o nosso final da nossa entrevista. Então vamos fazer o chamado para o pessoal que se interessou pela caneca. Quer fazer o merchan, então? Agora é a hora. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Entra nas redes sociais, escolhe a imagem e faz o pedido. É simples assim? Entra lá, Erasmo Espadoto no Facebook. No Instagram tá como? No Instagram, Erasmo Cartunista, Tá. @Erasmo Cartunista. Pelo e-mail também, erasmocharges@gmail.com. Charges no plural. Isso, charges@gmail.com, sem BR, tá? Tá. E pelo celular, pelo WhatsApp, não tem problema, falar pode o pedir. 19 98 123 1231. De novo. 19 98 123 1231. Facinho. Ali, eu quero ver todas as imagens. Aí eu envio as imagens já no mockup da caneca, como se fosse uma imagem pronta já, para ele ter ideia de como fica. E aí ele escolhe os temas, faz o pedido de 4 a 5 dias para entregar. É isso básico. E aí os valores a gente discute lá. Entendeu? Tá. Como que é os pedidos que você me falou? Você está fazendo entrega 2 vezes por semana, é Isso, isso? assim, se você faz o pedido, por exemplo, para mim não tem fim de semana. Todo dia as pessoas Sim. entram e o horário também não tem. Sim. Vai no WhatsApp e tal. Sim. Então, se você faz o pedido, por exemplo, no sábado, eu vou conseguir entregar para você até quarta-feira. Certo. Se você fizer o pedido depois de terça-feira, aí só vou entregar para você no sábado. Entendeu? Entendi. Então, são 2 remessas e 2 pedidos e 2 entregas por semana. Tá certo. Então é só a pessoa entrar nas redes sociais, escolhe a imagem que você gostou. Isso. Se você ainda quiser ter certeza se tá certinho, chama ele no WhatsApp. Ele vai mandar todas as imagens para você, você vai escolher e tenho certeza que você não vai escolher um só, porque com certeza você vai ver uma imagem e vai se recordar de alguém e vai querer comprar para todo mundo de casa e com certeza é um excelente presente para a gente levar num aniversário, datas especiais, datas comemorativas e o pessoal que mora longe, com certeza, merece uma caneca. E eu tenho certeza que eles vão adorar receber um ponto turístico aí de Piracicaba, seja onde eles estiverem. Então, deixo aqui o meu convite para você. Entra nas redes sociais, vê certinho, que eu tenho certeza que uma canequinha não faz mal a ninguém, né? Todo mundo gosta de tomar um café numa caneca bonita, né, Erasmo? Eu acho que melhora o gosto do líquido que você vai tomar, com certeza. Principalmente. E outra, ela tem uma legenda explicando, para quem não conhece, que é de fora, o ponto que está sendo feito e está na caneca aí, tá? E, tem uma coisa também, tá? Sobre pagamento, Sim. Tem Pix, a gente aceita, não tem problema. Faz o Pix faz já... o Pix ou transação bancária, tranquilo, tá bom? Prático, como manda o período que nós estamos vivendo, tem gente que fala, mas eu não posso pagar agora, você pode... Não, a gente faz, tal, não tem problema, entrega, depois você faz o Pix, não tem problema. Olha, sem desculpa para adquirir os produtos dele, viu? E eu tenho certeza que, como ele mesmo disse, você vai ver a caneca, você já vai pensar numa camiseta, você já vai pensar, de repente, até fazer uma obra dessa na parede da sua casa aí, que nem a amiga fez lá, né? Sim, com certeza. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. É sempre bom falar com artistas, conhecer pessoas de Piracicaba que enaltecem as belezas da nossa cidade, que ajudam a gente a levar os nossos pontos turísticos, a valorizar eles. Nós temos tantos que muitas vezes a gente passa alguns até desapercebido, né? Realmente. Então, assim... Parabéns pelo seu trabalho, de verdade. Eu sou apaixonada por capivara, então sou suspeita para falar, né? Bom, que legal. E, então, assim, deixo aqui meus parabéns.
Muito obrigada de verdade mesmo por ter vindo aqui hoje compartilhar essa arte que você faz, que é retratar os nossos pontos turísticos nas canecas, nas camisetas, enfim. Obrigada. Eu que agradeço o espaço aí para divulgar as canecas, principalmente porque são coisas da cidade. Eu não sou piracicabano raiz, não nasci na cidade, mas já me considero, estou há mais de 40 anos aqui. Mas eu acho que é importante você também valorizar o artista. Eu acho que dá essa chance para ele divulgar e ele mostrar, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, isso é uma coisa sem preço. Eu agradeço muito obrigado pela oportunidade. Viu? Que joia. Vamos mandar um abraço especial aqui para Caio Espadoto. E meu filho. Para Eliana Espadoto. A Lilian Gerardini falou que ela já está vindo, hein? Então, esperando você. Quero fazer um convite para você acompanhar o programa Trocando Ideias, hoje com a Lilian Gerardini. Vai falar aí sobre o podcast que ela lançou, que chama-se Fala Comigo. E vamos falar um pouco mais sobre a comunicação, a importância de se comunicar bem, de conseguir passar as informações para as pessoas de forma clara. Então, quero agradecer a sua presença nessa tarde aqui hoje conosco. Muito obrigado. Entre em contato com o Erasmo, tenho certeza que você vai presentear e ser presenteado com imagens maravilhosas da nossa cidade. Deixo aqui meu agradecimento para você. Às 16 horas tem programa Trocando Ideias. Aguardo você. Um super beijo para você. Até breve.